É claro que a gente começa falando do novo coronavírus e dos impactos na nossa região. Vamos aproveitar para atualizar os números aqui de casos confirmados. Já são 4 cidades com casos confirmados e 8 casos no total. Em São José dos Campos, teve novas confirmações. São 3 pacientes, 2 homens de 56 e 36 anos e uma mulher de 53 anos. De acordo com a prefeitura, a mulher teria contraído a doença no local de trabalho dela. Todos estão em isolamento. Agora, São José dos Campos tem 5 confirmações. São Sebastião também divulgou o primeiro caso neste fim de semana. É um paciente de 49 anos que está em isolamento em casa, na Costa Sul. A exemplo de outras cidades do litoral norte, São Sebastião publicou um decreto para frear o turismo e evitar aglomerações. Com esse decreto, a partir de hoje, estão proibidos de funcionar hotéis, bares e restaurantes. E aqui no mapa, Águida, a gente ainda tem pacientes confirmados em Atibaia e também em Taubaté. As suspeitas também não param de aumentar na nossa região. A gente vai mostrar outras informações no mapa. Hoje são 527 pacientes esperando o resultado do exame. São 27 cidades com casos suspeitos, mais da metade do total das cidades da nossa área de cobertura, do Vale e também da região Bragantina. O município com o maior número de suspeitas continua sendo Taubaté. Você vê aqui, são 115 casos. Na sequência vem São José dos Campos, que teve uma atualização ontem. No total, agora são 84 casos suspeitos de coronavírus. Na sequência, Pindamonhangaba com 41, Guaratinguetá 32 e Atibaia, que tem neste momento 31 casos suspeitos. Aqui Rogério. a gente colocou as 5 cidades que têm o maior número de casos suspeitos. Aqui são casos suspeitos, mas no mapa dá para a gente ver a cada pontinho amarelo desse, mostra que também tem casos suspeitos espalhados por toda a nossa região. Poucas cidades ainda não têm casos suspeitos. Ou seja, se você quiser saber se a sua cidade tem casos suspeitos, quantos casos suspeitos existem, é só entrar no G1 da Vanguarda, que lá tem a atualização em tempo real de todos os casos suspeitos nas cidades da nossa região. O senador João Dória falou ali na entrevista, quando a gente estava voltando aqui para o estúdio, que também para postos de combustível continuarem todos trabalhando e operando com todos os cuidados necessários. Dá uma olhada nesse destaque do G1. Em Taubaté, um paciente com suspeita do novo coronavírus fugiu do hospital universitário. Ele deu entrada na sexta-feira e fugiu no sábado. A vigilância epidemiológica fez buscas e encontrou o paciente ontem em uma casa no bairro Água Quente. Ele foi levado de volta para o isolamento na UPA da região central da cidade. E tem dose, porque as vacinas estão sendo aplicadas nos idosos de uma forma diferente, de casa em casa. A gente vai conversar novamente com o Arthur Costa. Arthur, como que a prefeitura está organizando para que todos os idosos consigam ser vacinados? Oi, Águida, boa tarde para você, para todo mundo acompanhando o Link Vanguarda. Isso mesmo, aqui ainda tem dose justamente por ser diferente, né? O esquema por aqui, os idosos formam a grande maioria desse público-alvo da primeira fase da campanha. Quem vai explicar como é que está funcionando para a gente é a secretária de saúde aqui de Jacareí, que já está aqui com a gente. Rosana, boa tarde para você. O que muda, na verdade, para o idoso nesse sistema que vocês fizeram de ir até a casa deles? O que muda é ele não ter o risco de se contrair com outras doenças, né? A gente tem o coronavírus, que é um vírus perigoso, circulando na cidade e no país. Então, esse esquema especial que Jacareí montou é para ir até a residência do idoso. Vários carros de outras secretarias que não estão funcionando estão atuando e indo o mais rápido possível. São 2 semanas de vacina, não tem por que vir hoje. Eu aconselho os filhos a segurarem os papais e os vovós, né, nas suas casas, porque a gente vê que algumas unidades, vários idosos estão vindo ainda, não tem por quê. E eles têm que agendar algum tipo desse serviço para receber esses profissionais ou o próprio cadastro deles aqui já é suficiente? Jacareí tem um cadastro suficiente, porque aqui a gente tem o programa da saúde da família, estratégia de saúde da família. Temos todos cadastrados, nós já sabemos as casas que nós vamos bater que tem idosos. E por ser esse esquema diferente, no caso dos idosos, é uma vacinação que vai demorar mais do que essa primeira fase da campanha no geral? Demora mais tempo para vacinar todos? Não, atinge a meta de 90%, que é o objetivo, aliás, de preferência 100%, né?
é os 20 dias que a gente tem próximos até 13 de março. A população mais vulnerável, que é o idoso acima de 60 anos e os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde precisam vir, né, até as unidades. Sim, né? Eles os também estão nesse profissionais, primeiro a gente tem esquema para o idoso não sair de casa, para a gente não contaminá-los. E para eles, até agora, tudo bem também, não está faltando dose, como em Não está algumas faltando cidades. dose por enquanto. Na realidade, o governo do estado vai mandando a dose aos poucos, sempre foi assim. O pior dia para vir na unidade é esse, que as pessoas ficam ansiosas, começam a querer vir tudo de uma vez, vão se encontrar e pegar outras doenças. E aqui está me contando que tem vindo bastante gente, Tem né? vindo, Que não forma nem a gente grupo, não né? queria que ninguém viesse aqui, a gente quer ir na casa do cidadão, né? E assim, a gente alerta para não deixar os idosos sair de casa. Eu passei pelo centro da cidade, alguns idosos ainda estão lá, né? É verdade. E como é que funciona a equipe que vai, na verdade, na casa desse idoso? Obviamente que o contato aqui seria maior, distância, transporte público, alguma coisa nesse sentido. Que está sendo cuidado, né, de precaução dessas equipes que estão indo à casa das pessoas? Então, a gente tem todos os equipamentos de EPI necessários para o nosso profissional não se contaminar e também ele tem toda uma orientação técnica de não levar a doença de uma casa para outra. Eles são atendidos na porta das residências, a não ser que a pessoa seja acamada. Aí a equipe adentra as suas residências, né, mas tem todos os cuidados para ninguém se contaminar. Tá certo, obrigado, Imagina. viu, pela sua entrevista. É isso, pessoal, fica o reforço aqui, né, também para os idosos, que acho que muitos, claro, estão preocupados nessa situação, querem ser vacinados logo, mas por esse cadastro a própria secretaria vai avisando o dia que vai fazer essa imunização, né? Em casa ele está bem mais seguro do que se estiver circulando na cidade procurando a vacina nas unidades de saúde, né? E reforçando, com né, certeza. Arthur, até 13 de abril, ela se confundiu, ele falou 13 de março, mas até 13 de abril, depois começa outras fases para outros profissionais. É isso mesmo. Bom, vamos para Pindamonhangaba saber como está a vacinação lá na cidade. A Laurene Santos volta a conversar com a gente. Oi, Laurene. Oi, Águida, a gente volta a falar sobre a vacinação, a secretária continua aqui ao meu lado. Secretária, hoje essa vacinação para os idosos, qual foi o balanço? Vocês vacinaram muito mais do que estava esperado para o primeiro dia, né? Perfeito. Na verdade, são previstas 56 mil doses para Pinda e nós recebemos 5.400 doses e foi assim, acho que em 3 horas. Nós esgotamos as 5.400 doses no município. E essas doses, elas estavam previstas para serem aplicadas em quantos dias? Então, na verdade, nós tínhamos, né, uma crença de que durante a semana nós utilizaríamos ela, porque existe uma proposta que o Ministério entregará semanalmente para nós. Então, nós acreditamos que segunda-feira nós iniciaremos com mais 5.400 doses. E hoje a gente viu de manhã também, até recebemos imagens de filas de carros com os idosos dentro dos carros. O que aconteceu? Houve alguma confusão? Muita gente aglomerada? Bom, na verdade foi que nós estamos fazendo drive-thru exatamente para que o idoso não saia do carro e não se exponha. Então, eles receberão as doses da vacina dentro do carro. O que aconteceu foi que nós iniciaríamos as vacinações às 9h e às 7 horas já tínhamos pessoas aguardando. Eu gostaria até de aproveitar a oportunidade e pedir para que a população tenha calma. Nós teremos a campanha até maio, né? Então, assim, todas as semanas nós estaremos vacinando e o público-alvo será vacinado em massa, que são os idosos nesse primeiro momento e os profissionais que atuam na área da saúde. Secretária, obrigada novamente pela participação. E olha, antes da gente voltar aí para o estúdio, tem uma correção. A gente fez uma entrada ao vivo agora há pouco falando do call center e o número que a gente divulgou estava errado. Então, atenção, pessoal de Pinda, o número do call center aqui para as dúvidas sobre o coronavírus é 0800 878 9629. Atenção, o final é 9629. Esse número está disponível das 7 da manhã às 8 da noite, de segunda a sexta, para tirar as dúvidas dos munícipes a respeito de coronavírus. Agora sim, a gente volta com vocês aí no estúdio. Legal, Lorene, obrigado aí pelas informações. Continua na tela aí para você, para não ter confusão. 0800 878 9629 para você tirar dúvidas em Pindamonhangaba. O repórter João Mota está em Caraguatatuba e tem informações sobre a vacinação na cidade. Boa tarde, João. Como é que está por aí? Ainda tem dose?
Fala, Rogério, boa tarde para você e para todo mundo. Olha, praticamente acabou aqui na cidade também, viu, Rogério? A prefeitura falou que chegaram 4.900 doses aqui e praticamente isso está tudo esgotado. A última remessa, digamos assim, que vai ser aplicada é aqui onde eu estou, bem perto do centro da cidade, da tenda de eventos, só que vão ser só 100 doses. E toda essa fila que está aqui atrás de mim são de carros de idosos que estão esperando para ser vacinados. Então é importante que as pessoas entendam que são só 100 doses disponibilizadas aqui e 75 senhas já foram distribuídas, ou seja, daqui a pouquinho já vai acabar. É importante que as pessoas tenham calma, porque senão vão aparecer dois problemas, né? Um grupo de risco, né, que são os idosos correndo atrás para se proteger de uma doença e dando de cara com uma outra doença, por exemplo, que é o coronavírus. A prefeitura informou que a previsão é que cheguem mais remessas do estado na sexta-feira. E aí vai ser retomada a vacinação por aqui. É bom reforçar que as vacinas vêm do estado. Já chegaram 4.900 e já praticamente se esgotaram em toda a cidade. Então é importante que as pessoas esperem em casa, os idosos esperem em casa até sexta-feira para poder ver se realmente vão chegar outras remessas da vacina da H1N1 aqui em Caraguatatuba. Em São Sebastião, a mesma situação. Chegaram por lá 2.300 doses da vacina da H1N1 e também já está totalmente esgotada. Não tem mais vacina por lá. A cidade também estava vacinando em vários pontos que também não conseguem mais receber os idosos justamente porque as doses acabaram. O prefeito da cidade, Felipe Augusto, fez uma live na rede social dele falando justamente sobre isso. Vamos ver. Eu quero pedir a compreensão de todos para que não haja qualquer tipo de preocupação. O Estado já confirmou que até sexta-feira vem uma outra carga de doses e aí aquele idoso que não conseguiu ser vacinado, fique tranquilo, até sexta-feira o governo do Estado estará disponibilizando novas vacinas. Então, repetindo, a vacinação do influenza, esse vírus que provoca a gripe influenza, ela está sendo encerrada agora pela manhã. Já foram aplicadas cerca de 2.300 vacinas. Se tem um idoso em casa, se tem alguém que precisava ter vacinado e não conseguiu, até sexta-feira o Estado vai disponibilizar mais vacinas. As fábricas que produzem álcool em gel estão trabalhando sem parar para tentar abastecer o mercado. Uma delas fica em Atibaia, onde está o repórter Lucas Rangel. Ô Lucas, como essa empresa está fazendo para dar conta de tantos pedidos, hein? Boa tarde. Oi, Águida, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Link Vanguarda. Só para a gente ter uma noção, o que essa fábrica aqui de Atibaia produzia em um mês, eles estão produzindo em um dia. O Kaique, que é o gerente, está aqui com a gente para falar, para conversar, dar mais detalhes. Kaique, como é que vocês estão fazendo para dar conta dessa demanda? Precisaram contratar? Como é que está sendo aqui o trabalho desses dias? Então, Lucas, boa tarde a todos que estão em casa. Realmente a gente teve um aumento da demanda absurdo. Todo mundo está atrás de álcool gel, procurando álcool gel. E realmente o telefone não para de tocar, muitas pessoas procurando pela internet. A gente tem se desdobrado, trabalhando 2 turnos todo dia. A fábrica está trabalhando 18 horas todo dia para conseguir atender essa demanda absurda. Vocês precisaram contratar mais gente? Como é que foi? A gente contratou em torno de 8 pessoas a mais para atender essa demanda. Então a gente está trabalhando aqui com quase 30 pessoas na fábrica, para que a gente consiga realmente escoar o produto. E esse local que nós estamos agora, que vocês devem estar vendo nas imagens aí, foi uma linha de produção extra que vocês criaram? Foi. A gente teve que adaptar uma nova linha de produção para justamente atender essa demanda. Então a gente adaptou esse espaço para que a gente conseguisse realmente produzir mais e atender esse produto que é muito carente para a sociedade. Vocês estão tendo alguma dificuldade em relação à matéria-prima? Está faltando alguma coisa? Como é que está a correria até para conseguir os insumos? Então isso é bem legal passar para as pessoas, porque muita gente não entende a falta que está tendo do álcool gel. Por que tem essa falta no mercado? O que acontece? Existe uma matéria-prima que é chamada de Carbopol, onde as pessoas, as empresas estão tendo muita dificuldade de encontrar por ser um produto importado. O Carbopol, ele tem a função de pegar o álcool e transformá-lo em gel. Então, como não tem no mercado, as poucas empresas que têm estão, enfim, abusando de preço, adotando uma prática desonesta com a população. Aproveitando que vocês falaram de preço, vocês aumentaram o preço, estão vendendo o mesmo preço que vocês fizeram? Não. Nossa empresa ela teve uma política de só repassar o aumento que a gente teve por ser uma matéria-prima importada. O dólar também teve um aumento, então, consequentemente, a gente aumentou o preço
repassando apenas o que foi repassado a nós. A gente não teve a intenção de enfim, aumentar o preço abusivamente, porque isso é um descompasso com o consumidor. Vocês geralmente mandam esse produto para vários lugares, né? Como é que tá o abastecimento da cidade? Vocês também estão fornecendo aqui para a cidade? Então, a gente atende nacionalmente a todas as cidades do país, utilizando o nosso canal via internet e utilizando os Correios como operador de entrega. Infelizmente, os Correios estão se negando a enviar o álcool em gel, alegando ser um produto inflamável. Então, a gente adotou uma política a partir de hoje, segunda-feira, a exatamente só atender a cidade de Atibaia, atender a população que sempre nos ajudou a estar aqui. Tá certo, obrigado. Então, boa sorte para vocês aí nesse processo de produção daqui para frente, né? Porque a demanda tá grande, né? Então é isso, o pessoal de Atibaia aqui se desdobrando para dar conta, pelo menos nessa fábrica aqui, o movimento aumentou bastante, a demanda, né, por álcool em gel. Aqui na região temos outras fábricas também. A procura, o trabalho tá grande por aqui, viu? Volto com vocês. Obrigado. Exatamente. Obrigada, Lucas, pelas informações. O álcool em gel é um dos itens mais requisitados e que, infelizmente, está em falta em farmácias da nossa região. É bom de reforçar, que a gente já falou aqui, inclusive, sobre isso no Link Vanguarda, que o álcool em gel é para quando a pessoa não tem a opção da água e sabão. Exato. A pessoa que está na rua, está fazendo alguma coisa muito necessária, pegou em alguma coisa, objeto... Tem uma pia por perto, Se tiver o álcool em gel, melhor. Mas sempre a prioridade. Para quem está em casa, você que está em casa aí, na sua quarentena, não adianta ficar usando o álcool em gel. Você tem a água e sabão, que é muito mais efetivo. Muito não tem essa prático. necessidade. Claro, né? claro. Vai funcionar hoje em Taubaté um serviço de atendimento pelo telefone para tirar dúvidas sobre o novo coronavírus. O serviço vai funcionar 12 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Em 1h30, esse toque se repetiu 50 vezes. E até a noite o telefone não deve parar. Esse call center entrou em funcionamento hoje em Taubaté. Os estudantes de medicina estão a postos para ajudar a população com o coronavírus. Nós recrutamos 45 estudantes de medicina para fazer uma divisão, um grupo de escalas. Todos eles serão muito solícitos e eu acho que é uma oportunidade essencial para que todo mundo possa aprender a entrar em contato, a acolher o paciente e a fazer esse atendimento, essa orientação num momento tão importante como esse. O call center é destinado exclusivamente sobre as dúvidas com relação ao coronavírus. Aqui os moradores podem perguntar sobre as formas de prevenção, os tipos de tratamento e principalmente quando buscar ajuda médica pessoalmente. Ele foi criado para evitar com que as pessoas se desloquem, para evitar que elas procurem locais para receber essas informações. Então, da sua casa, você pode acionar o 0800 12 00012 e obter todas essas informações com tranquilidade, com segurança, sem precisar se deslocar e aumentar o risco de transmissão do vírus. A intenção, ao fim de cada semana, é usar as dúvidas para direcionar as ações públicas voltadas à prevenção da Covid-19. A gente sabendo em estatística quais são as principais, a gente vai conseguir agir. Então, se as principais forem sobre o atendimento, a gente aumenta a informação por meio das redes sociais, pela parte da televisão, essas informações para que elas possam chegar à população tranquilizando, acalmando e dando a orientação onde elas deverão se dirigir. A gente criou toda uma análise estatística e todos os dias nós vamos olhar quais foram as dúvidas mais frequentes que as pessoas perguntaram no call center e à noite, a partir das 8 horas da noite, faremos um vídeo com a doutora Rosa, divulgando quais são as respostas dessas dúvidas, para que no dia seguinte a pessoa não precise ligar de novo com aquelas dúvidas que são as mais frequentes. Eles estarão aqui com os pacientes separados por um telefone, atendendo das 8 da manhã às 8 da noite, de segunda a sexta. Higienizar bem as mãos deles, tá? Com água e sabão. Higienizar os objetos que eles tocarem com álcool 70. A experiência vai ser importante para a carreira desses futuros médicos. Por isso, o Tiago, que estuda em Volta Redonda, fez questão de voltar para a cidade natal para ajudar. Aprende tanto esse contato com o público, como gerenciar uma pandemia. E para o aluno de medicina é um cenário muito triste, como você disse, mas acaba agregando muito conhecimento e esse conhecimento a gente devolve para a comunidade em forma de alguma ajuda que nos caiba, né?
Reforçando então, o call center é só para atender dúvidas sobre o coronavírus. Quem tiver denúncias para fazer, por exemplo, sobre estabelecimentos abertos, deve ligar para o telefone 153. Pindamonhangaba também está com o serviço telefônico para tirar dúvidas e para atender também denúncias. A Laurene Santos está em Pinda, conversa com a gente. Laurene, boa tarde para você. Já tem algum balanço aí desse primeiro dia de atendimento? Oi, Rogério, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. A gente está falando aí a respeito dessa central telefônica, nós mostramos em Taubaté, e aqui em Pindamonhangaba também tem a central funcionando. A gente vai conversar com a Valéria, que é secretária de saúde. Valéria, essa central de telefone, ela começou a funcionar quando? Como é que está funcionando esse serviço? Ela teve início no dia de hoje, né? Iniciamos às 7, iremos até às 8, todos os dias, de segunda a sexta-feira, para tirar todas as dúvidas com relação ao corona. E a gente viu aqui que tem as meninas trabalhando, essas pessoas que estão trabalhando nesses atendimentos são o quê? São funcionários da prefeitura, voluntários? Perfeito, elas são funcionárias da área da saúde, que estão colaborando com a gente, né? Elas foram realocadas e se ofereceram para nos ajudar neste momento. Inclusive tem o acompanhamento médico, né? Com certeza nós temos médicos, nós já instalamos eles aqui no prédio do Centro de Especialidades para que elas tenham a retaguarda médica. Nós temos a doutora Maria, que está contribuindo com a gente, dando orientações, quando os pacientes precisam de algum atendimento, onde o médico poderá contribuir, né, no atendimento de telemedicina, isso também será realizado. Qual o objetivo de criar esse call center? Na verdade, nós estamos vivendo esse momento da pandemia do coronavírus e é necessário, né, que as pessoas fiquem em casa. Hoje é comprovado que a melhor, né, o melhor diagnóstico, o melhor tratamento é o isolamento social. Então, para que as pessoas possam ter assistência mesmo das suas casas. Secretária, obrigada pela participação. A gente ainda volta no jornal para continuar falando de saúde. A gente volta aí, Rogério. Valeu, Lorene. Obrigado aí pelas informações. Amanhã, todas as cidades do estado vão ficar em quarentena por tempo de 15 dias, mais ou menos, sendo permitido apenas o funcionamento de serviços essenciais. Em São José dos Campos, a prefeitura anunciou que a restrição começa a valer ainda hoje. No calçadão ainda tem gente circulando, mas por pouco tempo. A Prefeitura de São José informou que vai publicar ainda hoje um decreto implementando a quarentena na cidade para reduzir a circulação do novo coronavírus. Apenas os serviços considerados essenciais poderão funcionar, como farmácias, supermercados e bancos. O segmento alimentício só poderá atender com entregas. A Prefeitura está publicando um decreto hoje já, com sanções, inclusive econômicas, para aglomerações de qualquer tipo de atividade. A Guarda Civil Municipal está instruída para inibir grandes aglomerações. Antes da publicação do decreto, muitas lojas já começaram a semana fechadas. Outras encerraram o expediente ao longo da manhã. Essas funcionárias foram dispensadas sem data para retorno por enquanto. Todo mundo está preocupado, né? E a gente continuou trabalhando, então aí hoje fechou. Tá indo embora mais tranquila? Sim, bem mais tranquilo. E vai ficar em casa agora? Vou ficar em casa me protegendo. O transporte público seguirá com todas as linhas normais nos horários de pico. No caso dos supermercados, haverá um limite de pessoas por metro quadrado nestes locais. Nós estamos limitando agora a lotação a um cliente a cada 15 metros quadrados de área, ou seja, se ele atingir a lotação, tem que sair um para poder entrar um novo cliente, com a fiscalização da prefeitura e dando uma licença já automática para que ele possa funcionar 24 horas. Com isso, ele consegue espaçar mais o horário de atendimento, consequentemente, evitar aglomeração. Entre as medidas também está o fechamento de espaços públicos de lazer, como o Parque Santos Dumont, o mais antigo da cidade. Cada cidadão permaneça na sua casa, cuidando da sua família, cuidando dos idosos que pertencem à sua família. Agora é hora de cuidar da saúde. Faça a sua parte, fique em casa. É isso aí, reforçando então a orientação principal. Fique em casa, só saia se realmente... Hoje em toda a região a campanha de vacinação contra a gripe. Em São José dos Campos, a Prefeitura organizou esquemas para evitar aglomerações nos postos de saúde. Porém, em alguns locais, as doses já acabaram. A gente conversa ao vivo com André Luiz Rosa. André, boa tarde para você. Afinal, o que aconteceu?
Oi, Rogério, boa tarde para você. Uma procura muito grande. A Prefeitura de São José dos Campos recebeu 26 mil doses e distribuiu para todas as unidades básicas de saúde. Mas, ao longo da manhã, essas doses foram diminuindo e em alguns locais já não tem mais doses para a vacina contra a gripe. Converso com a Cris Alvarenga, que é da Vigilância Epidemiológica. Cris, quais são os lugares que vocês identificaram maior número de procura? Olha, foram nos drive-thru, naqueles postos, o BS Centro 1, o BS Centro 2, o CEF, a Casa do Idoso. Essa é a última unidade, nós estamos aqui na Sul, que já tem só umas 80 doses, que já deve estar acabando. A gente teve uma adesão muito grande. Só que a gente recebeu 26 mil doses e eu preciso de um maior número para estar vacinando. Vocês têm ideia de quando devem chegar novas doses aqui para a cidade? Eu acredito que o Estado deve receber do governo federal até amanhã ou quarta-feira. Entre quarta e quinta-feira a gente já deve estar disponibilizando as vacinas para as pessoas. Preciso que elas mantenham a calma, que vai ter vacina para todo mundo, só que a gente tem que esperar que o governo federal nos abasteça. Agora, nesse primeiro momento, a vacinação é indicada para quais grupos? A gente só está vacinando profissional de saúde, que tem um risco grande, e pessoal com 60 anos, ou seja, a população idosa de São José dos Campos. Voltando a dizer sobre o número, né? Vocês receberam aproximadamente 26 mil doses. Sim. Como é que vocês fizeram a distribuição? Foi de maneira igual ou foi... Foi de maneira igual para todo mundo. As unidades maiores um número maior, as unidades menores um pouquinho, porque a gente não dá para você descobrir as unidades. Você tem população que mora distante, então você tem que distribuir um total de vacina para todo mundo. Mas unidades maiores foi um maior número, unidade de médio porte menos. Mas assim, acabou, André. A adesão foi muito boa, a estratégia foi boa, essa parceria de divulgação foi excelente. Agora, vocês têm ideia de quando chegam novas doses? O governo federal já sinalizou como é que está o esquema de produção? Eu acho que a gente deve receber entre quarta e quinta-feira. Nesse momento, o que a pessoa deve fazer e quais são as orientações? Então, as orientações, a gente, assim, acabou vacina, continua mantendo a quarentena, continua ficando em casa, né? Tendo as medidas de segurança. Assim que liberar a vacina, nós avisamos e o pessoal volta a procurar. E a gente vai manter esse esquema que a gente fez, que deu muito certo. Casa de Idoso, o drive-thru, que a gente teve uma adesão muito boa. E você comentou dos grupos, né, que são prioritários nesse momento. Pessoa que, porventura, quiser pagar na rede particular, é uma alternativa também? Quem quiser usar a rede privada pode estar utilizando. A diferença da nossa vacina, a gente trabalha com uma vacina trivalente e a rede privada quadrivalente, que tem uma cepa mais da B. Onde que essas vacinas são produzidas aqui? No Butantan, a gente faz as vacinas. Eles têm, assim, muito pouco tempo para fazer as vacinas, porque a gente consegue descobrir o que vai ser utilizado de proteção no hemisfério sul no final de outubro e novembro do ano passado. Começa a produção. Por isso que a gente não tem um número grande para produzir para todo mundo. Só por curiosidade, André, a gente, para fazer uma vacina, a gente precisa de um ovo embrionado de galinha. Então, para fazer 10 doses, 10 ovos embrionários. Então, por isso que as pessoas às vezes falam, não tem vacina para todo mundo. Não tem vacina para todo mundo, porque a gente não consegue fazer. Então, o objetivo é o quê? Pegar os grupos mais vulneráveis, aqueles grupos que mais adoecem e que podem ir a óbito. Você vacinando 90% dessa população, se acaba protegendo esses outros grupos que não podem ser vacinados. Agora, Cris, falando sobre a importância dessa vacina agora que vocês começaram a campanha, ela não protege contra o coronavírus, mas por que ela é importante? Isso é bom falar, ela não protege contra o coronavírus, mas ela é importante porque a gente antecipando essa vacinação, eu vou ter um maior número de pessoas vacinadas contra a influenza e quando chegar com algum sintoma respiratório, a gente já descarta a influenza e já começa a investigação do Covid, né, que é o coronavírus. Tá certo, Cris. Obrigado pela sua entrevista, viu? Então, pelos seus esclarecimentos. Então, reforçando, a pessoa que está assistindo a gente agora não precisa ir correndo até a unidade básica de saúde ou até o local onde está tendo vacinação, justamente porque a Prefeitura deve receber mais doses da vacina até provavelmente quarta, quinta-feira dessa semana. Voltamos ao estúdio. E nem chegar muito cedo, né, André? Senão forma aquela filinha na porta, aí não adianta nada, o pessoal fica aglomerado. Obrigado aí pelas informações. Então, se acontecer de uma pequena fila ali para entrar no local de vacinação, mantenha a distância do coleguinha. É o aconselhável mesmo. Falou agora há pouco sobre a antecipação da quarentena em São José dos Campos. Jacareí também decretou quarentena a partir de hoje. Arthur Costa está na cidade e conversa ao vivo com a gente. Se o Arthur estiver ouvindo bem a gente, fala, Arthur, o que já mudou aí na cidade hoje? Boa tarde.
Oi, Rogério, boa tarde para você, para todo mundo acompanhando o Link Vanguarda, é isso mesmo. Então, a partir de agora, aqui em Jacareí, não há mais atendimento presencial para o morador que não seja no setor da saúde mesmo. A gente está aqui, então, com o prefeito Isaías Santana, que vai explicar para a gente o que mais mudou, né? A cidade já tinha decretado anteriormente, né, várias medidas para diminuir a circulação do novo coronavírus e seguem mais ou menos dentro desses decretos que já estão sendo anunciados, né, prefeito? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Nós seguiremos à risca todas as determinações do governo do estado, mas entendemos que precisamos de mais medidas. Por isso estamos suspendendo o atendimento presencial em bancos, em lotéricas, em qualquer lugar onde venda comida, só entrega, não pode atender ali e receber. E também estamos fazendo 2 apelos importantes para que a população fique na sua cidade. As cidades do litoral, as cidades da serra não têm estrutura nem de alimentação, nem de transporte, nem muito menos de saúde para receber. Nós não estamos em época de férias nem para fazer turismo. É hora de ficar em casa e se cuidar. A gente, da última vez que a gente conversou, a gente tinha anunciado aquela questão na área da saúde, quem não poderia deixar a criança com alguém que não fosse um idoso, poderia continuar indo para a unidade. Isso vai ser mantido ou com esse novo decreto acabou isso também? Também temos que suspender e a Secretaria de Educação está fazendo uma grande estrutura de apoio a essas famílias. Casos específicos, a gente estuda a medida específica, mas em geral só funcionam os estabelecimentos de saúde na Prefeitura de Jacareí. A gente está andando pelas cidades e ainda ficando impressionado com a quantidade de pessoas circulando, principalmente na região central, próximo a comércio e principalmente idosos, né? Aqui a situação continua parecida com isso, até por isso tem que reforçar esse pedido para fechar comércio mesmo. Extremamente preocupante, por isso suspendemos o uso do transporte gratuito pelos idosos. Infelizmente, temos que tomar essa medida drástica. E também não haverá atendimento de idoso na rede de atenção básica. Eles serão vacinados em casa e terão atendimento em casa. Nós temos o programa Melhor em Casa, que está funcionando, e temos grande grupo de pessoas do programa Saúde da Família, os agentes comunitários de saúde que estão trabalhando. Então, o idoso que precisar de atenção médica, ligue na UBS, estamos divulgando o telefone de todas, serão atendidos em casa. Lugar de idoso é em casa. A gente viu que há uma diminuição, obviamente, nos serviços da Prefeitura como um todo, porque não há demanda nesse momento, né? Mas bom deixar claro que o setor de fiscalização continua atuando, né? Quem do comércio, de repente, abrir, desrespeitando o decreto, pode ser punido. Guarda Civil e Trânsito estarão nas ruas. Aliás, a orientação é essa mesma, né? A gente estava acompanhando aqui, o pessoal da Guarda está conversando, né? Quem passa, para saber de onde está vindo, para onde vai. Só assim para o pessoal ficar em casa mesmo. Muito cuidado e muita advertência para as pessoas, porque o sistema de saúde não comporta eventual número grande de contaminados. Então, todo o esforço entre hoje e até o dia 7 é necessário para a gente evitar o colapso do sistema de saúde, ou seja, evitar que pessoas morram. Falou de transporte público, né? A gratuidade para os idosos, então, foi cancelada. De uma maneira geral, as linhas continuam normais? Haverá diminuição? Como é que vai ficar o transporte público? Todos os trabalhadores que estão também no grupo de risco, que são maiores de 60, já foram dispensados pela empresa. E, por isso, temos que adequar o transporte ao número de trabalhadores que podem trabalhar. Tá certo. Muito obrigado, viu, pela sua entrevista. É isso, né, pessoal? Todas as cidades... A mesma situação, a gente reforça o pedido aqui para que todo mundo fique em casa, né? É isso, Arthur. A cidade já parando aí antes mesmo da quarentena decretada pelo governo do estado, que começa a valer a partir de amanhã. Obrigado pelas informações. A Embraer decidiu colocar parte dos funcionários em afastamento remunerado, também por prevenção ao novo coronavírus. A medida é válida até o dia 31 de março para trabalhadores de todas as unidades que não podem fazer atividades remotas. Para os funcionários que já estão trabalhando em casa, nada muda. A empresa disse que vai seguir analisando a situação do país e informará novas decisões na próxima semana. De cara nova, você acompanhou aqui durante todo o Link Vanguarda, nosso novo cenário, né, Agda Queiroz? Temos mais espaço para circular por aqui. Mais espaços, mais televisores e muita tecnologia também. E uma mudança como essa dá um trabalhinho, viu? E envolve o trabalho de muitos profissionais.
Para o novo chegar, o antigo precisa partir. Isso também dá trabalho, viu? Muito trabalho. Aí sim, hora de entrar o novo. Foram 3 semanas de desmontagem e montagem do novo cenário, que traz ainda mais espaço para os apresentadores. Você vem através das telas com as informações que você precisa, não só das matérias, como das identidades, de que programa, em qual jornal você está. E aí os apresentadores levantam, caminham, vão até onde eles quiserem. Fica tudo mais livre. Foram meses de planejamento para trazer um novo conceito na apresentação das notícias. 10 telas foram instaladas no cenário. É uma central de jornalismo, assim, tudo que você quiser fazer aqui, você pode até inventar um jornal novo, não precisa fazer um cenário novo. Todas as informações vêm através das telas. Depois de todo o trabalho de cenografia, entra outra equipe, a de engenharia. A gente começou preparando um estúdio provisório para que a gente pudesse operar os jornais normalmente, enquanto esse estúdio aqui estava em preparo. E depois a gente veio com a tecnologia aqui para esse local. Agora a gente tem aqui uma quantidade de 10 telas de vários tamanhos, né, para poder distribuir todas essas imagens aí que entra no link ao vivo, que entra aqui um slide do jornal correspondente. Então são várias telas e a gente tem que gerenciar a distribuição de imagem de todas essas telas. Pensa que terminou? De que adiantam tantas telas se não tiver o talento da arte para deixar tudo mais bonito e informativo? Para celebrar esse cenário cheio de telas, que meio que emula a nossa sociedade hoje em dia, em que está todo mundo ligado em telas, as artes também precisam conversar com esse conceito. É uma exigência que a arte dê um suporte realmente para a notícia, que as pessoas consigam visualizar de uma forma dinâmica e rápida o que está sendo noticiado. É o trabalho de muitas mãos e mentes para levar cada vez mais informação para você. Com as notícias regionais. A partir de hoje, a frota de ônibus em Bragança Paulista foi reduzida. A Prefeitura publicou um decreto na sexta-feira determinando uma redução de 30% da frota nos dias úteis e horários de pico. Em Atibaia, a frota de ônibus da Sou Atibaia irá operar em apenas metade da capacidade. Já a entrada de ônibus intermunicipais está proibida desde hoje. Em São José, por exemplo, por enquanto, os horários de todas as linhas estão mantidos. Lembrando que os cartões do transporte gratuito para os idosos foi bloqueado por tempo indeterminado. Os idosos só poderão usar esse bilhete se estiverem indo para a vacinação contra a gripe. A concessionária de energia EDP suspendeu o atendimento presencial aos clientes. Vamos conversar com a repórter Vanessa Vantini. A Vanessa vai explicar para a gente quais são as alternativas agora. Boa tarde, Vanessa. Olá, boa tarde, Águida, Rogério, boa tarde a todos. Olha, a alternativa aí para os consumidores é a internet ou então, vai continuar o atendimento 0800 da EDP também. A gente fala ao vivo aqui de um posto de atendimento bem na região central de São José dos Campos, só reforçando, todos os postos da EDP já estão fechados. Eu estou com um representante aqui da empresa que vai explicar isso melhor para a gente, O consumidor em si não vai ficar sem atendimento, não é isso? Exatamente, Vanessa, boa tarde. A EDP tomou a decisão de fazer o fechamento das nossas agências. Ao todo, nós temos 30 agências espalhadas em nossa área de concessão. A gente está falando de aproximadamente 3 mil clientes que circulam nas nossas unidades. Então, é extremamente importante que o cliente não venha até a agência para evitar aglomeração, até porque ela está realmente fechada. Então, caso ele queira solicitar algum serviço, basta ele entrar em nosso canal digital, na edponline.com.br, ou entrar em contato com o nosso 0800. Todos os serviços disponíveis para o cliente, ele pode fazer nesses canais. Os outros serviços de rua, de atendimento, isso continua, é isso? Continua normal. Nesse caso, não tem paralisação. Nosso foco agora é manter o fornecimento de energia para todos os nossos clientes. Então, não haverá prejuízo nesse quesito. E quando a gente fala desse atendimento presencial aqui, que tipo de serviço são esses? É segunda via, pagamento? Sim, principalmente nas nossas lojas, os principais serviços que o cliente nos procura é exatamente a segunda via de fatura, alteração de titularidade
E nós colocamos agora esses serviços disponíveis no canal digital para que o cliente possa, do conforto da sua residência, fazer a sua solicitação. Só para ele não confundir, esses serviços eram presenciais e agora vocês transformaram em digitais, é isso? Exatamente. Alguns serviços o cliente precisava vir até a gente e agora, a partir de hoje, eles já conseguem fazer a sua solicitação através do nosso canal digital. De novo, repetindo, no edponline.com.br. E, por exemplo, data de fatura, isso tudo se mantém, né? As pessoas precisam ficar atentas ao pagamento. Exatamente. A vida normal em relação ao recebimento de fatura, o faturamento, o pagamento da conta, não há qualquer alteração. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Só reforçando, então, agora os postos de atendimento da EDP não tem mais o atendimento presencial por enquanto, então tudo deve ser resolvido de forma online ou então por telefone. É com vocês aí no estúdio. Pela internet ou pelo 0800. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Destaque aqui também do Globo Esporte da Vanguarda, mas não é coisa boa não. O atacante Alejandro do Bragantino foi multado pelo clube por descumprir a regra de quarentena imposta pelo time aos jogadores e integrantes da comissão técnica. Neste fim de semana, o atleta foi para Lavras, em Minas Gerais, se encontrar com a família. E a ordem do clube é para que todos fiquem isolados em Bragança Paulista. Na cidade mineira, vizinhos da família do atleta registraram um boletim de ocorrência, porque uma festa estava sendo realizada na casa dos familiares de Alejandro. Doses da vacina contra a gripe estão acabando em São José dos Campos. O motivo foi a grande procura hoje de manhã. Diversos pontos foram montados para atender aos idosos. Antes mesmo da UBS do Jardim Satélite abrir, já tinha gente na fila esperando para tomar a vacina contra a gripe. O calendário de vacinação foi antecipado por causa da pandemia do novo coronavírus. Se prevenir, para quem tem doença crônica, no meu caso a maioria que tem, é o melhor caminho, né? Mas é importante reforçar que, neste momento, somente pessoas acima de 60 anos e profissionais da saúde devem ser imunizados. Nenhuma contraindicação, só se a pessoa teve uma reação alérgica em doses anteriores. Uma coisa importante falar, se a pessoa está com febre muito alta, sintomas, esperar para vacinar, depois vem para a gente para se vacinar. Não é do coronavírus, a importância de se vacinar antes é proteger o maior número de pessoas para não ter influenza. Para evitar que os pacientes ficassem em lugares fechados, a prefeitura montou essas tendas. Os pacientes eram vacinados ali mesmo. A dona Ivone saiu de casa só para isso. Afinal, não pode dar bobeira, né? Já aproveitou, porque os filhos não estão deixando sair de casa, não. A gente tenta sempre proibir ela de sair dentro do possível, né? Que terceira idade começa a brigar bastante por querer sair, mas ela só hoje mesmo, porque teve que tomar vacina. E se não, outras coisas, eu ou meu irmão que estamos indo, mercado, tudo que é necessário para ela. Durante essa campanha de vacinação contra a gripe, a Prefeitura de São José dos Campos montou 3 pontos volantes de vacinação. As pessoas chegam de carro, aguardam alguns minutos até o enfermeiro chegar e recebem a vacina dentro do carro mesmo. Muito bom, viu? Muito bom mesmo. Assim evita de ter contaminação, né? Eu já estava preocupado já, porque teria que ir no postinho lá e muita gente, né? Isso foi muito bom. Sair daquele posto lá, né? Tumulto. E nessa empreitada contra o avanço do novo coronavírus, exemplos de solidariedade. Além dos agentes públicos de saúde, voluntários também apareceram para ajudar. Nem tudo na vida é dinheiro, né? Eu acho que nessa calamidade que a gente está, a gente tem que se doar um pouquinho ao próximo, né? Quando a gente faz a enfermagem, a gente faz um juramento e faz por amor. Então o amor está aqui, não é só dinheiro. Isso aí, reforçando, a vacinação é contra a gripe, não tem nada a ver com o coronavírus e é extremamente necessária. Ela só foi antecipada por causa da crise do novo coronavírus. Mas é bom reforçar também, mesmo ali, quando se juntar ali os idosos para receber a dose, manter uma distância de pelo menos 1 metro, né? Bom, segundo a Prefeitura, a Rede Municipal de Saúde recebeu 22 mil doses, mas vários postos já estão sem doses, ou seja, antes de sair da sua casa, é melhor dar uma ligadinha no posto de saúde mais próximo para conferir se ainda tem vacina contra a gripe. Em Caçapava, ainda tem doses. A vacinação fixa é feita em 2 pontos, o Centro Cultural e a Escola Joaquim Rafael Filho, no bairro Menino Jesus. Também tem um esquema de drive-thru ao lado da estação ferroviária. Além disso, 3 carros vão levar a vacina em comunidades distantes, imunizando de casa em casa. Hoje, esses veículos vão passar nos bairros
Tataúba, Piedade e Caçapava Velha. Agora a gente vai para São Paulo conferir a nova entrevista coletiva do governador João Dória. Vamos acompanhar, é pela internet. Além da capital de São Paulo, em todo o estado. Repito, devem oferecer o transporte gratuito aos policiais militares e aos bombeiros fardados. Fábricas, para que não haja nenhuma dúvida também, todas as fábricas na capital de São Paulo, região metropolitana, interior e litoral, devem continuar operando com os cuidados sanitários. As fábricas não têm contato com o público e os seus gestores devem seguir as normas de segurança, ampliá-las, se possível, garantindo, evidentemente, a saúde dos seus funcionários, dos seus profissionais, mas não parar. Nós não podemos ter um colapso na produção do país. São Paulo tem mais de 40% da produção industrial de praticamente todos os setores. Se as fábricas pararem, nós teremos um colapso de abastecimento, não só de alimentos, como de produtos básicos para a população, não apenas de São Paulo, mas do país. Pode parecer uma decisão difícil, mas essa é a decisão do governo de São Paulo. As fábricas devem continuar operando. Faço um apelo para que os dirigentes dessas fábricas tenham cuidados redobrados, sigam os protocolos de segurança sanitária para proteger os seus funcionários, protegerem os seus colaboradores e os seus fornecedores e também aqueles que fazem transporte, logística, segurança e manutenção dessas fábricas, sejam pequenas, médias ou grandes, na produção de qualquer item. Essa é uma orientação válida para qualquer fábrica, qualquer indústria no estado de São Paulo. Evidentemente, como todas as medidas que a Prefeitura da capital de São Paulo e o governo anunciam, ela é até segunda ordem. Nós aqui diariamente temos feito briefings, temos feito informações aos jornalistas que aqui estão e, sobretudo, à população, e essas medidas são válidas até que tenhamos uma ordem em contrário. Construção civil, também para esclarecer, devem continuar operando. Nós temos os cuidados sanitários ampliados pelas empresas, instituições, sindicatos e associações que atuam na construção civil para proteger e amparar os funcionários que atuam na construção civil. Façam isso e sigam os critérios sanitários que o governo do estado de São Paulo e as prefeituras municipais têm determinado, mas nós não podemos ter um blackout, uma paralisação do setor da construção civil e nem mesmo em obras de hospitais, obras de pronto-socorros, obras públicas em rodovias, ferrovias, metrô, obras que estão em curso e que atendem à necessidade da população, assim como obras de recuperação necessárias ao perfeito funcionamento dos municípios, das rodovias, do sistema de transporte, logística e outros de manutenção, não podem ser interrompidas. Repito, essa é uma orientação até segunda ordem. Esperamos que não tenhamos necessidade de avançar além desta determinação, mas para que fique claro, elas poderão funcionar. Também, da mesma forma, borracharias e oficinas mecânicas. Bruno Covas e eu já havíamos dito aqui na coletiva de imprensa da última sexta-feira que oficinas mecânicas para automóveis, caminhões, vans, veículos de forma geral, assim como borracharias, poderiam funcionar. Reafirmo aqui que podem e devem funcionar. Veículos de segurança, pública e privada, veículos de transporte como ambulâncias, veículos de polícia precisam de assessoramento das oficinas e isso não é razoável imaginar que serviços como esse sejam impedidos ou proibidos de funcionar, assim como as borracharias. E por último, antes dos avisos de hoje, também caminhoneiros e as estradas. Pedimos uma especial atenção aos caminhoneiros. São Paulo é o maior centro de abastecimento do país, em praticamente todos os itens. Portanto, prefeitos e prefeitas de cidades do interior não bloqueiem estradas, não limitem o funcionamento de postos de combustíveis, porque eles são fundamentais para que o serviço de transporte de caminhões continue sendo feito regularmente, não só para o interior do estado de São Paulo, como também para outros estados. Acabamos de sair de uma reunião do COSUD, o Consórcio Sul-Sudeste, terminou agora exatamente às 12h30, 7 governadores reunidos, com o ministro online, com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, e estabelecemos ali o princípio básico de que as estradas e as nossas fronteiras devem permanecer abertas para não haver
desabastecimento. Portanto, do ponto de vista desses 7 estados, isso está assegurado e garantido, e tenho certeza e convicção que também outros estados brasileiros seguirão essa mesma boa prática. E os postos de combustíveis podem, evidentemente, como centros de mercado, venderem produtos elaborados. Aí o governador João Dória passando algumas informações, principalmente em relação a fábricas, obras públicas, postos de combustíveis, até um apelo aos caminhoneiros para que continuem funcionando e trabalhando com todos os cuidados necessários. Se tiver mais alguma informação que o governador vai passar durante essa entrevista coletiva, a gente atualiza aqui para você durante o Link Vanguarda. Em Taubaté e Aparecida, ruas que costumam ficar cheias estiveram praticamente vazias nesse fim de semana. Isso porque as prefeituras suspenderam as tradicionais feiras livres nas duas cidades. A Avenida Desembargador liberada chamou a atenção de quem está acostumado a ver tudo parado por aqui no domingo. Domingo passado, se a gente estivesse aqui, o que a gente veria aqui no lugar dessa cheio rua? de banquinho no chão aí, nunca vi assim não, cara. A Feira da Barganha, que reúne cerca de 1.000 autônomos no centro de Taubaté, foi suspensa por decreto. A medida é para evitar aglomerações e diminuir a circulação do novo coronavírus. Durante a madrugada, houve fiscalização da prefeitura para evitar que alguém montasse o comércio. Mas os fiscais nem tiveram trabalho. Percorre aqui no de sábado e domingo em torno de 50, 55 mil pessoas e conseguimos aí ter um bloqueio sem nenhum tipo de transtorno, né? No centro, só o Mercadão teve autorização para funcionar e com um movimento menor do que o normal. Ainda assim, deu para ver por aqui muitos idosos que estão no grupo de risco da doença. Vale lembrar que o primeiro caso da Covid-19 em Taubaté foi justamente na região central. O movimento pequeno fez com que fosse possível estacionar sem problemas onde normalmente não há vagas. E quem parou tinha pressa. A gente só saiu também porque a gente veio buscar uma coisinha mesmo aqui, mas a gente também tem que cooperar com tudo isso que está acontecendo, né? Faz umas comprinhas e já volta para casa. Isso, já volta para casa. Aqui em Aparecida, a Feira Livre também foi suspensa para evitar aglomerações. Essa região que a gente está, que fica ao lado do santuário, é uma das mais movimentadas da cidade num domingo. E sem a feira, ficou praticamente deserta. Cerca de 2.300 ambulantes trabalham na cidade. O Maurílio tem comércio nessa avenida. Eu estou há mais de 30 anos aqui nessa feira aqui, eu vejo essa feira sem ninguém hoje, né? A gente que toda sexta, sábado, domingo está aqui trabalhando, então é difícil. O negócio é ficar todo mundo dentro de casa mesmo e rezar para que isso passe rápido. O centro de atendimento ao turista nem abriu. As missas na Basílica também estão suspensas. O movimento de fiéis é bem menor que o normal, o que faz com que apareçam cenas impressionantes, como a do nicho da imagem de Nossa Senhora sem qualquer fila. O Adelmo ia para Guarulhos e deu uma parada na Basílica para pedir proteção. As minhas orações hoje elas foram um pouco maiores, né? Pedindo aí pelo mundo inteiro, para o nosso país, para a família nossa e para todos, que realmente a gente passe por esse momento o mais rápido possível. E atenção, a Justiça determinou que seja fechado o acesso à cidade de Aparecida. A medida também vale para Potim. Somente carros com placas de Aparecida e Potim vão poder circular e, claro, os veículos de serviços essenciais. Essa medida é para evitar qualquer viagem de turismo nesse momento em que a ordem é ficar em casa. A gente viu aí a entrevista com o prefeito e, claro, que toda essa situação impacta o comércio em toda a região e não é diferente no litoral norte. Em Caraguatatuba também acontece isso. Veja só. A partir desta semana, os hotéis e pousadas não vão poder mais receber hóspedes em Caraguatatuba. Por aqui, os portões já fecharam. A sensação única, né, que a gente nunca passou, uma sensação de derrota, uma sensação de tristeza, né, porque ver um hotel fechado, ver um comércio fechado é complicado. O Daniel fechou os 3 hotéis que ele gerencia e vai dar férias para todos os funcionários que trabalham diretamente com os clientes. Camareira, parte de garçom, parte de lavanderia, a partir de segunda-feira o pessoal está todos de férias. A decisão faz parte das medidas da prefeitura para evitar a vinda de turistas e, com isso, conter o avanço do novo coronavírus. As ruas por aqui estão com pouco movimento. Quem trabalha com refeições está funcionando apenas com serviço delivery. A gente não pode mais atender com o salão no self-service, a gente continua com as marmitex, entregando nas casas e aqui mesmo dentro da padaria, não podendo ficar esperando aqui.
o cliente tem que pedir e esperar ao lado de fora, para não ter aglomeração de pessoas. Com o decreto municipal, só vão poder abrir as portas a partir de agora os comércios considerados essenciais, como mercados, farmácias, postos de gasolina e depósitos de gás. A determinação é para evitar ao máximo a aglomeração de pessoas. Em cidade do litoral, isso reflete em praias vazias e traz consequências para quem trabalha nelas. O Ari fechou as portas do quiosque dele e deu férias para os funcionários. Que couber a gente, nós como comerciante, a fazer, nós temos que fazer, temos que dar nossa contribuição, nosso sacrifício para tentar resolver o mais rápido possível essa situação aí, que é muito triste. O recado dos próximos dias já está pendurado nas portas. É complicado. A gente já falou bastante aqui da questão do comércio, principalmente em relação aos pequenos comerciantes. Então, você, consumidor, que vai precisar ainda, claro, fazer compras, para você tentar dar uma força para o mercadinho aí do seu bairro, para a pessoa que está próxima ali de você, para poder ajudar esses comerciantes. É um comércio regional, né? Para tentar, enfim, alavancar um pouco a economia. E quem pode trabalhar mesmo com esse decreto, tenta de alguma maneira ajustar as finanças, porque vai vir o mês que vem e o outro, e a situação não vai ser fácil para nenhum comerciante, né, Rogério? Pois é. Vou mostrar aqui a interação com o pessoal que participou nas redes sociais. A gente perguntou aí sobre a sua rotina, o que você está fazendo em casa, como entreter as crianças que estão dentro de casa, porque não tem aula, não tem escola para ir, ó. A Daniele de Taubaté mandou: Miguel, de 5 anos, fazendo bolo de chocolate. Olha aí, com 5 aninhos já aprendendo a fazer um bolo. Já deu vontade. Renata Mariano, tirando um tempinho para alfabetizar o meu menino. Tem até um vídeo que ela fez. Pois é, o pessoal tá mandando fotos e vídeos pra gente, tá muito legal. A gente já mostrou até algumas brincadeiras aí antigas, né, que o pessoal não fazia mais, fantoche e tudo mais, para poder divertir a criançada. Relembrando antigas brincadeiras. Lúcia Pontes, de São José dos Campos. Olha que legal essa. A irmã ensinando o mais novo a como lavar as mãos. O álcool gel ao lado, olha Rogério. E o mais novinho só prestando atenção. Já tem aula de todo mundo aí, ó, passando conhecimento um para o outro. André Ricardo. Isso, André Ricardo, meu filho se chama Murilo, somos de São José dos Campos. O que será que o Murilinho está fazendo, hein? Surfando na cama do papai e aproveitando os dias em casa. Pois é, olha aí, surfando na cama, essa foi boa. Continue participando, manda aí o que mudou na sua rotina, como é que você está se organizando dentro de casa. Tiveram dicas importantes aí com a psicóloga, com o psicólogo, dizendo sobre ter uma rotina, o que você está fazendo para, inclusive, preservar a sua saúde mental, que isso é muito importante nessa hora. Sempre muito importante. Mas o importante também é preservar a família. Curta a sua família dentro de casa, fique com todos aí, é muito gostoso, nem sempre a gente tem esse tempo extra em casa, né? Pois é, as famílias que às vezes se encontravam às vezes só à noite, né? Final porque cada um tinha um horário e tudo mais, agora estão obrigadas a passar o dia todo juntos. Então, muita tolerância, respeitar o tempo do outro, o horário do outro, e aí a gente vai tocando e a gente consegue passar por essa fase difícil que todos nós estamos passando. Essa Paulista tem 18 casos suspeitos e ainda investiga 2 mortes. A primeira morte foi de um idoso de 75 anos. Ele apresentou sintomas da Covid-19, foi internado na semana passada e morreu na segunda-feira. No sábado, um homem de 60 anos morreu também com suspeita de coronavírus. Segundo a prefeitura, o morador estava internado com pneumonia até sexta-feira, quando recebeu alta. No sábado, ele retornou ao hospital com sintomas como febre e dificuldade para respirar. Ele foi atendido, mas não resistiu e faleceu. A Secretaria de Saúde Municipal aguarda os resultados dos exames que vão comprovar se eles estavam infectados ou não com o vírus. A preocupação provocada pelo novo coronavírus tem mudado a rotina das pessoas e causado alguns sintomas como medo e ansiedade. Mas alguns cuidados dentro de casa mesmo podem ser fundamentais para cuidar também, da nossa saúde mental. Sim, já faz mais de um mês, né, que eu fui. Sim. Faz pouco mais de um mês que a Catherine viu o afilhado dela, o Matheus. É esse aí, olha, dormindo no colo, na chamada de vídeo. A promessa da madrinha era visitá-lo pelo menos uma vez por mês, mas o afilhado e toda a família dela moram em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.
Agora os planos mudaram e o contato dela vai ter que ser só assim mesmo, por vídeo. Ela manda fotos todos os dias, né, de como é que ele tá. Eu vou perder uma fase importante do meu afilhado, mas não tem o que fazer, né? A gente preza pela segurança de todo mundo, inclusive dela e dele. Nos últimos dias, a Catherine também decidiu desmarcar todas as clientes na clínica de estética dela. Longe da família e isolada em casa, tem sido difícil lidar com a ansiedade e a preocupação com quem está longe. Estou começando a ficar mais entristecida a cada dia que passa. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar, né? E eu acho que isso aumenta um pouco mais a ansiedade. Tentando manter minha cabeça em ordem, tentando imaginar que eu vou poder arrumar os espaços na minha casa, as gavetas, os armários. E não tem mais muito o que a gente fazer, né? Nas ruas, algumas pessoas ainda circulam com medo. A Cíntia saiu de casa com a sobrinha usando máscaras. Ela não está com sintomas, mas está muito preocupada com a pandemia. Porque a gente mora com pessoas que são do grupo de risco, né? Eu tenho um filho que ele é cardiopata, então ele está no grupo de risco, ele tem 4 anos de idade. E tem meu pai, de 85 anos, e minha mãe, de 71 anos. Manter pensamento positivo e rezar, né? Pedir a Deus que logo isso tudo passe. Este psicólogo explica que o medo e a ansiedade podem ser comuns diante de crises como essa. Essa ansiedade ela vai estar perto da gente, o que a gente precisa fazer é administrá-la, né? A gente não vai conseguir expulsá-la, a gente não consegue tirar ela da gente. Não é o fato da gente não encontrar com as pessoas, que a gente não pode entrar em contato com elas de verdade, né? De trocar mensagem com amigos, com familiares, que a gente não consegue fazer de uma maneira com bastante qualidade nessa correria do dia a dia. Além disso, ele recomenda: quem puder ficar em casa deve tentar criar uma rotina, cuidando da alimentação, do corpo e dos afazeres. O principal combate, o principal tranquilizador dessa ansiedade é a rotina. Uma rotina de quando que eu vou ler as informações, o noticiário, né? Que horário que eu posso ligar a TV, que horário que eu posso realmente usar as redes sociais para procurar esse tipo de informação. Sair somente quando é essencialmente necessário, né? Fazer com que essa rotina, essa casa tenha uma outra configuração nesse momento, uma configuração também positiva. Pois é, né? Rotina dentro de casa. Para falar um pouco mais sobre esse momento e o efeito no psicológico das pessoas, a gente conversa com a psicóloga Fabiana Luquemeyer. Nosso papo é pela internet, pode dar aquela travadinha típica de internet, mas você está me ouvindo bem, né, Fabiana? Estou te ouvindo bem, Rogério. Está ouvindo. E eu queria começar pelo fim dessa reportagem, que fala sobre a questão da rotina. Aquela pessoa que está acostumada a trabalhar 7, 8, 12 horas por dia na empresa, fora de casa, agora ela se vê dentro de casa. Qual que é o segredo para ela criar alguma rotina dentro de casa se ela não está trabalhando nem em home office? Na verdade, é o que o psicólogo também nos orientou, essa rotina. Primeiro eu preciso, antes de montar minha rotina, eu preciso aceitar toda a situação. Quando eu aceito e trabalho o medo de tudo isso, né, a insegurança, o medo, eu preciso primeiro aceitar que isso agora vai ser a parte da minha vida. Porque se eu não aceito, eu vou colocar um empecilho na rotina. Isso é ruim. Fabiana, a gente tá te ouvindo meio picadinho, então a gente não vai conseguir entender bem a tua resposta. A gente tenta um contato daqui a pouco com ela, mas ela já deu uma dica já importantíssima, né? Aceitar a situação. Porque e tentar trabalhar isso da melhor maneira possível em casa, né? Pois é, porque não adianta esse momento da revolta, você acaba perdendo muito tempo com a revolta. Valorizando muito uma situação, e aí depois o seu dia acaba sendo muito mais cansativo e isolado dentro de casa. E demora muito para começar a fazer esse planejamento, que todo mundo precisa fazer. Mais cedo nós fizemos uma videochamada com a psicóloga Fabiana Luquemeyer para tentar entender como encarar a ansiedade neste momento tão difícil para todos nós. Nós tivemos um problema no sinal, mas ela mandou um vídeo para a gente explicando a importância de manter uma rotina o mais próxima possível da normalidade, mesmo dentro de casa.
Essa rotina é importante para a saúde mental, né? A aceitação, o controle do medo, ele é muito importante. O medo, ele nos protege. O medo nada mais é do que uma reação do nosso cérebro, o nosso sistema límbico mandando uma informação que você precisa ficar em estado de alerta. Só que o medo, ele nos protege, é o medo que nos deixa em casa. Então, controlar esse medo é muito importante. Acreditar que se cada um fizer a sua parte, como cidadão, como marido, como esposa, como filho, todos nós trabalhando com generosidade, com paciência, com um pouco de ordem e disciplina para ficar em casa e aprender coisas novas, usar a tecnologia a nosso favor, tudo isso vai fazer com que a nossa ansiedade, tristeza, ainda mais quem já tem uma tendência a ter depressão, a ansiedade generalizada, é importante parar, pensar, até meditar, fazer atividade física dentro de casa mesmo, é boa vontade. Eu acho que agora é uma ação e uma atitude assertiva, incisiva, positiva, e cada um dá o melhor de si. É a nossa, no final, tem que ficar a melhor versão de nós mesmos. O saldo no final tem que ser positivo, tem que ser de aprendizado. Legal, legal. É uma reflexão, boas né, dicas, sobre... né?